Então, beleza. Contravenção. O que é uma contravenção? O que é o crime? Vou colocar aqui uns outros nomes de contravenção, vai que eles cobram. Tá. De repente, vai que eles falam assim. Quais as diferenças entre crime e crime liliputiano? Entendeu? Nunca ouvi falar, mano. Não. Se ele falar contravenção, crime anão ou liliputiano, é contravenção penal, tá? Certo. Caraca. Pena Beleza máxima. ideia. Crime. Vai falando as outras particularidades que você lembra. Do crime? Do crime tem a territorialidade, tem essa territorialidade. Do crime tem a forma culposa e dolosa. Então, mas fala assim, ó, sempre falando, relacionando um com o outro, né? Ah, tá E, ok, e tá na ok. contravenção. Só admite só territorialidade. Na contravenção, Hum, só admite forma dolosa. Já no crime, admite a forma dolosa e culposa. uhum, E no crime, admite a forma tentada e consumada. Já na contravenção, só a forma consumada. uhum. Agora, pode falar algum aí, Igor? O quê? Algum crime em espécie? Não, não, algum crime espécie não, mas característica que agora eu não estou lembrando mais característica. Vamos ver, você já falou do tipo de prisão, tempo máximo, territorialidade, doloso e culposo, tentado e consumado, as contravenções, os crimes, eles podem ter ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada. Isso, ação privada. Já a contravenção, ela só aceita ação penal pública incondicionada. Condicionado. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma. Tá. Qual dessas formas? Ó, tem três formas de prisão, né? Fechada, É, aberta e semi-aberta. Quais que a contravenção admite? aberta, Só? aberta. Aberta e semi-aberta. Beleza. Então, isso daqui a gente fez um paralelo. Só com esse paralelo, se decorando os paralelos que você já decorou, já dá para responder bastante questões, tá? Aí agora a Maravilha. gente vai colocar as cerejinhas do bolo. Certo. Então, uma questão que pode cair é. Reincidência. Então, o cara ele comete, imagine que ele comete um crime e depois uma contravenção. Imagina que ele comete uma
contravenção e outra contravenção, ou ele comete um crime, ou ele comete uma contravenção e um crime. Pode cair isso daqui, ó. E aí você vai falar se aqui ele é réu primário ou reincidente, entendeu? Tá. Então, esse primeiro aí, ele é reincidente, né? Boa. Réu primário. Reincidente também? Então é reincidente também. Então é tudo reincidente. Então, o pulo do gato tá nesse cara aqui, ó. Pra lei, eles consideram, se você cometer uma contravenção, quando você vai cometer algo mais grave, que é um crime, você... Ah, não, desculpa aqui. Aqui, ó. Quando você comete uma contravenção e você vai cometer algo mais grave, você é primário. Hum, Contrário, ó. Esse contrário aqui, ó. Crime e contravenção, aí o cara é considerado reincidente. tá. Então, o Aí principal... agora contravenção, mas contravenção também é reincidente, né? É reincidente, é normal. Tá. O principal é esse daqui, esse com esse que o pessoal confunde. Caramba. Trabalho obrigatório facultativo. Trabalho obrigatório, trabalho facultativo. Por quê? O que significa esse trabalho facultativo e trabalho obrigatório? Como a pena é de prisão simples, você nunca vai estar recluso 100%, né? Ou vai estar no aberto ou no semiaberto. Então, É. quando que a lei ela te obriga a trabalhar? Se a sua pena for maior que 15 dias, o trabalho é obrigatório. Se a pena for menor do que 15 dias, o trabalho é facultativo. Tá. Essas coisinhas de prazo, sempre o Vunesp adora cobrar, né? Datas, dias, essas coisas de prazo assim, elas adoram. Tá. Decorar algumas contravenções, as principais, então, alguns crimes não. Contravenções em espécie. Mas que mais cai? É. Jogo do bicho. Jogos de azar, né, que se fala. Ah, jogos de azar, é. Jogos de azar. Porque assim, por exemplo, o jogo do bicho, ele é uma contravenção. É. Mas, mano, tem alguma coisa tampando sua cara aí. Como é que eu coloquei? Agora vai, agora vai. Mas aqueles, por exemplo, assim, você já viu no centro de São Paulo, aqueles caras ficam com os copinhos assim, ó? Já, já. Aquilo lá é jogo de azar, o cara não vai ganhar, é manipulado, né? É. Também é Então uma aquilo contravenção. também é uma contravenção, um jogo de azar. Tá. É, Aquelas maquininhas caça-níquel, né? Também, né? Dias de fato, uma que vai cair retenção de documento, que é a mais nova. Retenção. Retenção seria o quê, mano, mesmo, de documento? Você já foi no motel, não já? Já. O que você faz quando você chega no motel? A gente dá identidade, né? E ela te devolve ou fica com ela? Fica com ela. Ela praticou uma conversa. Ah, entendo, entendo. Você não pode tirar o documento de ninguém. Você pode averiguar, mas você já tem que devolver. Se ela quiser, ela pode fazer uma cópia. Certo. Agora, Por isso. reter esse É. documento é contravenção penal. Ah, e por isso também que pode ser até o documento do seu veículo, né? Por isso que tem aquela que eles destacam, né? Leva uma parte e deixa com outra, né? Então, eles daí nunca fizeram comigo, não. É, não, mas tem, né? Se eles querem que você arrume alguma coisa que está irregular ali no teu carro ali, tipo Ah, algum. não, não, mas aí a lei permite, né? A lei permite. Mas mesmo assim, eles já não levam o documento todo, eles destacam na Sim, metade, sim. Uhum, aí leva a metade e deixa a metade contigo, né? sim. Mas reter o documento, que eu falo documento particular, não pode pegar Particular. RG, CNH e ficar lá com ela. Certo, certo. Recusar-se de aceitar
Dinheiro. Recusar. Daqui, é Quem mais vai difícil, recusar? é mais difícil de acontecer. É Mas, bem difícil. por exemplo, deixa eu pensar aqui, não ter troco até vai, mas deixa eu pensar assim. Nunca aconteceu Isso. comigo, mas se você for comprar alguma coisa, o cara olhar pra você e falar, não, eu não aceito esse dinheiro aí. Ou porque ele tá muito velho, ou eu não aceito, eu não quero, é uma contravenção também. É que na lei tá, né? Mas eu nunca vi ninguém praticar isso, né? Recusar. De repente, sei lá, Não, mas vai. acontece, tem cara chato, O que aí o normal é dinheiro. você não aceitar o débito, né? Mas É, imagine que o cara seja o contrário, ele só queira débito. Ele fala, não, é, só aceito débito ou crédito. Ele tá praticando uma contravenção penal. É difícil, é, porque o normal é é, aceitar dinheiro e não débito. e não deve, isso mesmo, é. Mas tem doido pra tudo, né? E tem um crime lá que a gente até estudou, que é passar-se por funcionário público. Lembra disso aqui? Lembro. Que é o artigo 25. Não, Isso daí é 45. Era 45. 45 usurpação, né? Não, lembra que eu falei pra você, não pode confundir. Não, não, é. Passar-se por funcionário público de usurpar a função, né? Isso. Aí quando se passa por funcionário público é o que mesmo? Quando você, Desculpa? quando você se passa por funcionário Só se público, passa. é contravenção. É, Quando só se passa. você usurpa ou pratica um ato do funcionário público, aí é um crime, né, do particular contra a administração É pública. administração pública, né? Que usurpação, né? Beleza, perfeito, mano. Como essa aula é bem pequenininha, eu vou até colocar ó, no que concurso pra você ver que a maioria das questões é bem simples. Certo. Celo, qual o tanto de questão? Penal, acho que não tá no penal. Aí essas legislações especiais, o que eu faço? Eu vou no Google e coloco assim, ó, contravenção, que concurso, questões. Eu não sei Hum, como que põe o filtro, né? Aí quando eu clico sim. aqui, ele mesmo monta o filtro para mim, ó. Ele já monta o filtro e eu Hum, clicando aqui, ó, o filtro já vem pronto, tá vendo? Ó? Direito hum. penal, lei de contravenções, decreto tal. Aí já tá aqui para responder. Caraca, apareceu muitas, ó. 58, porque nem tá filtrado banca, né? Uhum. Olha a velha CESP aí. Ao caminhar por uma praia turística na Grécia, Alex derramou na área um. Ah, Crimes, a maioria assim que foi crime em espécie é difícil. tá. Ó, eles pedem isso daqui, ó. Pode ir lá. É incorreto afirmar, né, em relação à contravenção penal. É incorreto afirmar a prática de crime depois de condenação prévia transitada em julgado por contravenção penal não enseja reincidência. Foi o esqueminha que você me passou. Crime, depois contravenção, gera reincidência sim. B. As contravenções penais. Então incorreto é a A. Então é a A, mas eu vou ler o restante, viu? As contravenções penais não são punidas com reclusão, nem com detenção. Tá certa também. Agora C. A prática de contravenção penal é punível apenas na modalidade consumada. Não ser punida a modalidade tentada, nem existe. Então é incorreto. Calma aí, pô. A prática de contravenção depois de condenação prévia transitada em julgado por crime não enseja reincidência. Depois de condenação prévia transitada em julgado por crime não enseja reincidência. Caraca. Primeiro a está incorreto. A prática de crime depois de condenação prévia transitada em julgada por contravenção penal. A prática de crime depois de condenação prévia
transitada em julgado por contravenção penal, não seja reincidência. Então acho que está certo. Agora, B, as contravenções penais não são punidas com reclusão nem com detenção. Tá certo. A prática de contravenção penal é punível apenas na modalidade consumada, não se punindo a modalidade tentada, verdade. D, a prática de contravenção, depois de condenação prévia transitada em julgado por crime, não enseja reincidência. A prática de contravenção, depois de condenação prévia transitada e julgada por crime, não enseja reincidência. É a que está incorreta, né? Né? Cê é louco. É a D. É a D, né? A prática de contravenção, depois de condenação prévia transitada e julgada por crime, não enseja reincidência. Aqui ele está falando que primeiro o carinha praticou um crime e depois praticou uma contravenção, não é? Ó, a prática da contravenção depois da condenação prévia transitada em julgado por crime. Então ele praticou um crime depois de uma contravenção. E falou que não gera reincidência. Errado, gera reincidência. Vamos ver lá. Ó. Não, é o que você mostrou lá. Crime e depois contravenção. Ó. Crime, depois contravenção, reincidência. O que não gera? Contravenção e depois crime, que é a primeira. Ó. Que foi a que eu, né? Que porra, tá aberto isso daqui? Tá. Então ele falou a primeira é contravenção em crime. Vamos lá ver. A prática de crime, depois da condenação prévia transitada de julgado de contravenção, então ele primeiro faz uma contravenção e depois um crime, não enseja reincidência. Então vamos ver. Contravenção e crime primário. Tá certo. Eu troquei as bolas, porque eu não entendo esse negócio aí. Qual? Esse negócio, a prática de contravenção depois de condenação prévia transitada e julgado por crime não enseja reincidência. Eu não consegui entender. Porque que nem lá para mim, a prática de crime veio primeiro, depois de condenação prévia transitada em julgado por contravenção penal. Entendi. Não, eu entendi agora, pô. A prática do crime veio depois. Sim. Ele tá falando a prática do crime depois da condenação de contravenção penal. E a última, prática de contravenção depois do crime. É português, velho. Não tem nada a ver de direito, não, mano. Você é louco, mano. Meu bola aí no interpretação de texto. Outra aí, né? Isso aqui é. Nem precisa fazer porque não tem nada a ver de contravenção. Nada a ver. Conduta do funcionário público que patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração da fazenda. Isso aqui não é contravenção, não. Daí já é o crime lá, pô, contra a administração pública. É. Essa não tem a ver com contravenção, mas é legalzinha porque fala lá da, não sei, fala lá de representação e queixa-crime. Faz essa. O guarda municipal de classe especial deve ter em mente os conceitos básicos que norteiam as atividades que desempenha. Nesse contexto, relacione adequadamente as colunas a seguir. Meio pelo qual o ofendido nos crimes de ação privada solicita ao juiz que proceda à instrução criminal. A ação privada solicita ao juiz que proceda. Então, calma aí que eu não estou vendo ali qual é um. Aí, tá. Privada, ato infracional, representação, queixa-crime, a 4. Então, já excluo a B e a C ali, né? Aí, beleza. Agora, deixa eu buscar outra aqui. Conduta que viola a lei e o direito com poder ofensivo ou perigo social menores que os existentes no crime. Então, você está falando que é menor que existente no crime, já está colocando uma contravenção aqui no meio. É a A. Mas eu vou ler o restante, né? Mas já é a A.
meio através do qual o ofendido solicita à autoridade competente a apuração de um fato delituoso, cuja ação penal é pública condicionada. É a 3, representação. Boa. É a 4 aqui, a última, aliás. Conduta descrita como crime, praticada por criança ou adolescente, sujeito apenas às medidas de proteção prevista no Estatuto do Criança e do Adolescente. Ato infracional, né? Eu não sabia, mas sabendo só por causa do, né? Ato infracional. A Lei de Contravenções Penais prevê pena de prisão simples para a mendicância em nítida violação ao direito penal do autor. Mendicância é crime agora? Ah, beleza. B. Preservar os princípios da intervenção mínima e última ratio ao prever condutas cuja gravidade não pode ser suprida por outros campos do direito. Viola o princípio da culpabilidade ao prever que a contravenção pode ser caracterizada sem dolo ou culpa do agente. Infringe a proporcionalidade ao prever punição de tentativa da mesma forma que a consumação. Exige que a importunação ofensiva ao pudor seja praticada em local público ou acessível ao público. Essa daqui parecia simples, mas não é não, mano. Tá errada, porque esse bagulho de mendicância aí, não... pedir esmola, esses negócios aí, não é contravenção. Então dá pra você pelo menos excluir algumas aí. Dá pra excluir a A, preservar os princípios da intervenção mínima e última, ao prever condutas cuja gravidade não pode ser suprida por outros campos do direito. Preservar os princípios da intervenção, ao prever condutas cuja gravidade não pode ser suprida por outros campos do direito. Saber pode estar até certo, hein, mano? Você viola o princípio da culpabilidade, ao prever que a contravenção pode ser caracterizada sem dolo ou culpa do agente. Essa C está errada. A D. Infringe proporcionalidade ao prever punição da tentativa, da mesma forma que a consumação. Infringe a proporcionalidade. Eu acho que essa é a D, hein, mano? Então você não entendeu nada de contravenção penal. Porque a questão, se eu fosse eleger dessa planilha, a principal linha lá da que a gente colocou era essa daqui, ó. Prisão simples. Não. De todas, se eu falar assim, ó, qual que você chuta que vai cair? Eu chuto que vai cair essa daqui, ó. Consumada. De todas. Se você falar, ó, chuta uma, eu chutaria nessa. E pô, é o principal. Se ele fala que é consumado, a contravenção admite tentado? Não admite. Então, mas você acabou de falar que admite. Mano, eu tô sendo vacilão no interpretação, mano. Cara, eu tô vendo você quebrando cabeça com leitura. Você tá bem ruim de interpretação de texto. Tô ruim mesmo, hein, mano? Tá falando assim, a lei da contravenção penal infringe a proporcionalidade ao prever. Significa que ele prevê na lei punição da tentativa. Da mesma forma que a consumada. Nem o crime, nem o Código Penal prevê isso. O Código Penal que prevê você imputar a tentativa no cara já não prevê a mesma pena. Imagine contravenção penal. Então, de todas as alternativas, a mais errada você quis colocar ela. Você falou que a contravenção penal admite tentativa e pior, você ainda falou que a tentativa é punida da mesma forma que a consumada. Nossa. Nem o direito penal faz isso. Então, de todas aqui, a única que você não poderia assinalar era essa, que eu esperava que você ia tirar de primeira. A outra, eu acho que daria para você também, exige que a importunação ofensiva ao pudor
que aquele Importunação sexual. na verdade não é importunação sexual, atentado violento ao pudor, é a antiga conduta, né? Atentado violento ao Certo. pudor seja praticado em local público ou acessível ao público. Você não aprendeu, mas dava para se excluir, porque jamais, né? Imagine que o atentado violento ao pudor é praticado em um local reservado, vai continuar sendo punido. É, Então você teria que, no mínimo, ter tirado essas duas. A D isso você não aí. poderia ter colocado em hipótese nenhuma. Nunca. Eu acho que é a B. Verdade. E era A assim, ó. C. A C. Viola o princípio da culpabilidade a prever que a contravenção pode ser caracterizada sem dolo ou culpa do agente. Essa daqui, o problema deve ser letra seca, quer ver? Dó. Aqui, ó. Basta ação ou omissão voluntária. Deve-se toda a vida ter em conta o dolo ou culpa, se a lei faz depender de uma ou de outra. Não. Não estão usando nem a. Vamos ver o que eles estão falando aqui. Essa daqui não deixou bem claro. Eles estão falando que é esse artigo mesmo, o comecinho aqui, ó. Eles falam, Certo. mas eles estão cobrando a lei seca, mas a lei seca aqui, na verdade, contravenção penal pode assinalar, ela só admite a dolosa só. Sim. Nada a ver. Eu não vou vacilar mais não, mano. Ai, caralho. Como é que pode, pô? Essa aqui eu já falei pra vocês, você vai terminar acertando. Faz aqui, ó. Sobre as contravenções penais, verifica-se que admite ação penal privada. As ideias, não. B. Não há reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil por motivo de contravenção. A tentativa de contravenção é punida na forma prevista pelo Código Penal. Cê é louco, tentativa, as ideias. D. Segundo a Constituição, as contravenções praticadas em detrimento de bens. Tô dando risada de mim, mano. O cara não tá errando interpretação, mano. Segundo a Constituição, as contravenções praticadas em detrimento de bens, serviço ou interesse da União ou de suas entidades, autarquias ou empresas públicas são de competência da Justiça Comum Federal. A pena de prisão simples não pode ser cumprida em regime fechado, mesmo em caso de regressão de crime, de regime. Cara. Calma aí, agora eu vou acertar essa. Pô. Admite ação penal privada? Não. B. Não há reincidência quando a gente pratica uma contravenção e depois de passear em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil por motivo de contravenção. Não há reincidência quando a gente pratica uma contravenção. Aí depois de julgado, sentença que eu tenha condenado no Brasil por motivo de contravenção. E depende, né, mano? Para isso, para agir uma reincidência, ele teria que praticar um crime depois, né? Então, eu acho que não há reincidência quando a gente pratica uma contravenção, mas pode haver sim, com certeza. C. A tentativa de contravenção é punida na forma prevista pelo Código Penal. Não existe tentativa. D.
Segundo a Constituição, as contravenções praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades, autarquia ou empresas públicas são de competência da Justiça Comum Federal. Acho que não também. A pena de prisão simples não pode ser cumprida em regime fechado. Eu acho que é aí, mano. Aí, pô. Ó, Você é louco. aqui, Mó ó. trabalho para responder a questão, mano. Regime aberto e semiaberto. É aberto e semi-aberto. Só que aí o que me deixou com uma pulguinha foi mesmo em caso de regressão de regime, que eu não sei o que é, entendeu? Regressão de crime eu expliquei na aula. Regre... É Na aula aqui, regressão ó. de regime, pô. Eu expliquei nessa aula aqui, ó. Qualificada na tortura, regressão. Prisão. Eu expliquei Puta, nessa foi. aula aqui, Ah, ó. então pronto, essa aula aí foi muito louca, Ó, aqui, mano. ó, prisão simples, nunca. Ó a palavra, Nunca, nunca fechada. nunca fechada isso. Então não existe progressão, regressão, desgressão, papa, bispo, rei, rainha, cavalo, torre. Não existe possibilidade. É fato, né? Como 2 mais 2 são 4, né, Igor? Ah, Para as contravenções penais, a lei prevê a aplicação isolada ou cumulativa das penas de redução e detenção, nunca, multa e prisão simples, B, beleza, C, errado, D, errado. É B, né? uhum. Simples e fácil. A simples exposição à venda de Não cópias, precisa não? fazer crime em Essa espécie. daí é crime em espécie, né? Eu acho difícil cair Crimes em espécie? contravenções em espécie. Por exemplo, daqui, ó. Isso daqui ele tá cobrando, você sabe, ó. Hum, mendigar por ociosidade ou cupidez, praticar vias de fato contra alguém, servir bebidas alcoólicas a criança ou adolescente, fingir-se funcionário público. Está correto que se afirma em. Ele quer saber o que é uma contravenção aí, né? Que eu não li a parte de cima. Aham. O que é uma contravenção? Então, praticar vias de fato é contravenção e fingir-se de funcionário público é uma contravenção. Por enquanto, eu sei disso daí. Servir bebidas alcoólicas a criança e adolescente deve ser uma contravenção também. Então, para mim, deixa eu ver, o que eu tenho certeza aqui é a 4 e a 2. O que não tiver 4 e 2 já era. Tudo tem 4. A B não é. E eu acho, cara, que deve ser a 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 apenas. Mendigar por ociosidade ou cupidez é algum tipo de crime. Então deve ser todas as respostas. Pode ser a A, mano. Pode ser a A. Essas aí eu sempre erro. É a D. É a D? 2 e 4 Mendigar, apenas. mendigar nunca, jamais é um crime. Se fosse, seria uma contravenção. Um dia foi, hoje em dia não é É, mais. isso que eu imaginei. Servir bebidas alcoólicas a criança ou adolescente é um crime previsto lá no ECA. Ah, tá. Então, beleza. Beleza? Essa daí foi porque eu não manjava, senão não tinha acertado, hein? Se uma pessoa praticar vias de fato contra alguém sem que o fato constitua crime, ela terá cometido contravenção penal. Entretanto, segundo a lei das contravenções penais,
ela será considerada reincidente se tiver cometido crime no exterior. Ixi, já coloca negócio do exterior, a questão está errada. B. Ela será considerada reincidente se tiver cometido qualquer crime no Brasil, ainda que sentença condenatória não tenha transitado em julgado. Ela responderá por tentativa de contravenção, C. Errada. Se o fato ocorrer entre brasileiros e no exterior, a lei brasileira será aplicada e a pena agravada. Se o fato ocorrer entre brasileiros e no exterior, errado. E ela será considerada reincidente se tiver cometido anteriormente contravenção penal no exterior. Errado, errado. B. Ela será considerada reincidente se tiver cometido qualquer crime no Brasil, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado. Agora, ela será considerada reincidente se tiver cometido crime no exterior, com sentença condenatória transitada em julgado. É a A, né? É. Beleza. Essa daí até que... A tentativa de recusa a receber pelo seu valor moeda de curso legal no país em conformidade com a lei de contravenções é punível com prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa. Não é punível somente com multa, é punível somente com prisão simples, de 1 a 3 meses. É punível com prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa. É punível somente com prisão simples, de 1 a 3 meses. Eu acho que é AA, porque aí pode ser ou multa. Não é punível tentativa de recusa ao receber? Cara, eu vou matar Mas a você. gente não falou, caramba. A gente não falou isso? Não, eu vou colocar aqui, ó, em 36, Ai, caralho. vermelho, com uma borda em itálico e sublinhado. Se você errar mais uma, não admite, eu vou passar para o procurador. Nossa, mano. Não, contravenção penal não admite tentativa. A tentativa de recusar a receber não é punível. Nenhuma tentativa. A tentativa de jogo de azar, a tentativa de vias de fato, a É, tentativa de retenção de documentos, nenhuma tentativa é punida. mano. Onde que eu tô com a cabeça, hein, mano? Vai, vamos entrar em outra lei já. Então foi contravenção penal. Deixa eu marcar aqui. Tem que concentrar, mano. Quando começa assim, às vezes eu também tô avoado, aí eu começo a responder errado, aí eu tipo dou uma. Paro um pouco assim e falo, não, tem que concentrar aqui. Sim, sim. Daí Que concentra porra, assim. mano. Acho que Gcrim é uma boa. Gcrim é interceptação telefônica. Interceptação telefônica é menor, deixa eu ver. Organização criminosa é muito grande, tortura, terrorismo, tráfico de drogas, hediondo. Não, acho que preconceito racial é o menor. É o menor. Conceito. Que coisa, não. Então, lei nova. Preconceito racial, ele tem até a ver com aqueles hediondos, porque as bancas gostam muito de confundir o pessoal. Lei 7716 de 89. Tá? Então, a mesma coisa. Para estudar o preconceito, eu gosto de fazer uma comparação com crime de injúria. Né? Certo. Por quê? São duas condutas que as pessoas costumam confundir muito. Né?
E as bancas usam essa confusão que as pessoas fazem justamente para cair. Ah, vou parar o vídeo, peraí.